A gente melhorou nessa organização sem bola. Ontem, sem bola, a gente conseguiu sustentar o placar, né? No primeiro tempo, com a bola, em determinados momentos, foi aí que a gente foi efetivo e teve qualidade no gol, que foi um gol trabalhado, né? E um lance final do David de muita qualidade, porque já dominou, girando e estava com um jogador na frente e achou o canto. Mas foi bem trabalhada e isso eu tenho falado muito nas pré-eleições, eu tenho tentado produzir treinamentos nesse sentido, para a gente também inserir essa característica dentro do nosso grupo e dentro da nossa equipe. Como eu te disse, nós temos pontas como Soteldo, Mendonça, Ângelo, são jogadores... Lucas Braga. Lucas até tem, né? O próprio Soteldo também tem, no jogo contra o Grêmio que o Soteldo entrou, ele deu esse desafogo, né? Porque ele é um cara que consegue limpar a primeira jogada da pressão aqui, consegue fazer com que a equipe desça, que os volantes cheguem, que os zagueiros cheguem, que os laterais cheguem. Isso é muito importante para dar um desafogo, para a defesa respirar. Então você tem duas formas de marcar: com a bola e sem a bola. É muito melhor de marcar com a bola e todos nós tentamos produzir isso. Tem momentos que a gente consegue mais, tem momentos que a gente consegue menos. Ontem a gente não conseguiu, e principalmente no segundo tempo. E aquilo estava nos incomodando. Eu até no vestiário comentei no final e falei assim, parabenizei pela vitória, que foi uma vitória importante, mas disse, vamos falar sobre a situação do jogo amanhã ou depois, né? Para não falar agora, neste momento de 3 pontos tão importante. Mas eu acho que a equipe conseguiu produzir defensivamente, em termos de sustentação de organização, e a gente até fez uma variação, saiu de um 4-4-2 com linhas de 4 para um tripé, mas não com volante, mas com o Barbosa. No primeiro momento eu até trouxe para fazer um 4-3-3 com o Lucas, e depois o Lucas cansou porque ele vem de uma sequência, isso tem também preocupados nós baixa um pouquinho a intensidade. A gente tentou produzir conseguir fazer um movimento de ser mais agressivo ao portador da bola, para tentar fazer com que a equipe recuperasse essa bola e conseguisse jogar. O Vasco conseguiu fazer uma construção com linha de 3, né? Posso botar aqui? Pode. Põe o pretinho, ó, se quiser. Aqui, ó. O Vasco conseguiu... Aqui, ó. O Vasco conseguiu fazer uma situação de linha de 3 atrás, que o Bahia também fez no último jogo, e que traz uma dificuldade, porque cria uma superioridade numérica, né? Aqui, ó. A ideia é criar uma superioridade numérica de saída aqui, ó, para ter, né? Você abre bem os dois jogadores aqui, para que esse cara receba... E o Léo ontem estava fazendo muito bem isso, né? Um jogador que rompe muito nessa... Esse jogador receba aqui. E o Léo foi um lateral esquerdo de origem, e a gente conversou, e uma das estratégias era que a gente fechasse muito mais esse corredor do lado esquerdo, para tirar essa possibilidade de passe dele, porque ele é um jogador que consegue quebrar essa linha na condução, e aí, se você não está muito bem organizado, se você fechar o lado, você abre por dentro. Se você fechar o centro, você dá amplitude, porque o ala está aqui, né? O Piton estava jogando aqui. Aí começou a ter superioridade dos jogadores no setor. Figueiredo e o Piton. Figueiredo por dentro, quando entrou o Alex Teixeira. O Teixeira entrou ali também. Mais centroavante, mais volante e o cara da construção chegando. Então começou a criar superioridade numérica e aí a gente não conseguia fazer essa recuperação e fazer essa transição. Não é a ideia, né? Como eu te disse, a gente já fez outros jogos fora de casa que a gente conseguiu fazer a transição através de velocidade ou de um jogo mais de posse. Ontem a gente no segundo tempo não conseguiu, por isso que nos trouxe dificuldade. Mas também o Vasco, com a posse que teve, ele conseguiu produzir muito cruzamento. Sim. Sabe? Ele não conseguiu porque a gente fechou bem os espaços por dentro, então ele ficou com amplitude, e da amplitude ali mais curta, poucos momentos ele conseguiu esse jogo de infiltração para gerar uma dificuldade maior para nós. Ele conseguiu muito cruzamento e a gente estava muito bem postado. A tua dupla de zaga ontem conseguiu se defender bem nesse aspecto e vai ter jogos, vai ter jogos nessa correria, nessa repetição que é de jogos, vai ter jogos que sem bola talvez tu não vai conseguir produzir tanto, mas a equipe coletivamente, em termos, como o torcedor gosta de falar, em termos de gasto de entrega, de raça, de competição, que também faz parte do processo,
conseguiu produzir o resultado. Uma pergunta. Ontem jogou o Ângelo, que até no começo, nos primeiros 20, 25, ele algumas vezes não vinha. E aí sobrava para o Natan esse lado aqui. Assim, vou passar uma situação assim, por exemplo, de um... Porque assim, a gente, né, por conceito, Sim. fecha o centro do campo Sim, primeiro, tenta pressionar muito o homem da bola para que você consiga agredir para frente a marcação e subir a marcação. Perfeito. Né? Então, por exemplo, quando a linha de 3 está trabalhando a bola aqui, ó, que esse cara recebeu a bola, nós balançamos para fechar o setor, certo? Balançamos para fechar o setor. Sim. Balançamos para fechar o setor aqui. Esse cara deu o passe aqui, enquanto ele não recebeu a bola e não dominou e não está de frente, ele não está visando e não está descoberto, é o momento de subir a pressão. E o gatilho do cara do lado contrário é esse o timing para subir a pressão nesse terceiro homem aqui, para a gente subir, sobe a linha de compactação, para trazer aqui, porque se tu tem um ala aqui, o lateral ele está dividido por dentro, mas ele tem possibilidade de, se o cara receber, fazer uma bola aqui, ou se está no goleiro, fazer a bola aqui. Você tem alguma voz de comando dentro do campo? Alguém que aciona esse gatilho? Não, tem voz de comando, porque a comunicação é importante, mas tem... a ação do adversário. A ação do adversário. Sim, adversário. Mas geralmente tem alguém que tem que prestar mais atenção e esse cara dentro do campo vai falar agora. Onde é que você consegue pressionar melhor, Roger? Lado do campo. Sim. Então você tenta induzir o time contrário aí pro lado do campo para você encaixotar ele lá e aí você conseguir fazer a pressão. Jogou para trás, automático. A ideia é subir a pressão, é subir a linha. Agora, o cara tá de controle da bola, de controle da posse, você tem que balançar e esperar o momento certo, né, para fazer essa pressão. Então tem gatilhos e movimentos dentro da organização defensiva para fazer essa pressão. E o Ângelo, a gente até comentou no intervalo, o Ângelo, em determinados momentos, ele fazia um movimento ou antes ou depois. O famoso meio do caminho. Isso, ou antes ou depois. Sim. E aí, se tu fizer o movimento antes, o cara com a bola dominada, ele acha um passe por dentro e acaba criando superioridade, porque o ala já está aqui. Ele já está aqui na frente. Então, o que a gente corrigiu no intervalo foi fazer um movimento do Ângelo mais organizado, em média baixa, e fazer um movimento de gatilho de pressão alta do meio para frente, para que ele fizesse o movimento de agredir esse terceiro homem aqui. No primeiro tempo, eles conseguiram, mas nós também conseguimos fazer boas pressões, recuperar bem a bola contra o Bahia, que a gente jogou contra a linha de 3 também, a gente conseguiu fazer bons movimentos. A gente tem jogado várias vezes com linha de 3 e tem conseguido encaixar bem esses movimentos. Mas se acontece um desencaixe, um atraso, aí gera a possibilidade de uma construção inicial e aí você tem que baixar. E aí você tem, como todos os times, tem que compactar, vir aqui, recuperar, não deixar o adversário progredir e aí recuperar a bola. Mas quando tiver a bola, você precisa também levar o adversário para trás. E ontem, no primeiro tempo, a gente conseguiu em determinados momentos, e no segundo tempo a gente não conseguiu. Então, de ontem, o que a gente precisa melhorar é exatamente isso. Conseguir fazer essa transição ou através de um contra-ataque mais rápido. Por quê? Porque nós estamos em compactação aqui, no momento aqui. Olha só uma situação. Aí tá com linha de 3 aqui para fazer a saída da construção. Mas os alas estão espetados aqui. Se você recupera uma bola aqui, olha os lados do campo. Olha os lados do campo. Você está com 2 jogadores por dentro, mais a possibilidade do lado contrário, né? Receber nas costas. Receber nesse espaço, porque você está com os 2 alas lá na frente. Mas você precisa recuperar essa bola e aí acertar aquele primeiro, segundo passo, por isso que existe o perde-pressiona, né? A mudança de comportamento, que é a tal famosa nomenclatura do perde-pressiona hoje, que é mudar o comportamento quando você perde a bola aqui, principalmente aqui nesse setor ofensivo, que é para não deixar o adversário achar esses espaços quando você está em organização ofensiva. Atrás. Exatamente. Com Soteldo e com Mendonça, tá? Muda. Ô, Ricardinho, muda essa... Soteldo treinou, que eu já fiquei sabendo aqui, ó. Soteldo tá liberado para treinar. Mas... Mendonça treinou também. Vai usar ele quarta-feira ou não? Os dois? Estão entregando. Ou um só, ou nenhum, vai esperar pro Palmeiras no final de semana? Como vocês são meus amigos, e eu tô vindo aqui pela primeira vez, eu vou dar... O Soteldo não vai... O Soteldo tá suspenso contra o Palmeiras, mas na Copa do Brasil ele podia jogar. Mas o Mendonça a gente vai visualizar aí a possibilidade, mas temos
Temos Braga, temos Barbosa, temos Daniel. Pires também tá liberado pro jogo de quarta, teve um desconforto, mas também tá liberado. Não, tá, aí a tua escalação... Tá recuperado. Rick, por favor. Professor, a minha indagação é sobre a característica diferente de David Washington e Marcos Leonardo. E eu vejo muito essa questão da melhora da posse de bola através da entrada do David Washington, que é uma característica diferente. A gente estava até comentando, eu, Ricardinho e Paulo fora, que o Marcos Leonardo ele tem a ansiedade de dominar já girando para fazer a jogada para ele. E o jogo que eu fiz, principalmente contra o Bahia, eu vi uma característica do David Leonardo é de ele conseguir sustentar fazendo o pivô. David Washington. David Washington. Pô, tu quer botar os dois jogadores num só? David Washington. Aí seria perfeito aí, Característica de um e do outro, hein? Que é a sustentação dessa bola para aproximação, principalmente do Lucas, né, do Lucas. E aí dando tempo para os dois alas, né, para os dois pontas também se aproximar. O segundo gol contra o Bahia foi assim, né, uma bola que o João Paulo bate nele, ele sustenta, espera a chegada, né, do Lucas, o Lucas faz o passe em profundidade para o Mendonça. Isso é uma característica que tem sido positiva para essa posse de bola ser maior do que quando o Marcos Leonardo joga? E vou só complementar. Foi por isso que você deixou o Marcos Leonardo ir pro Mundial? Porque você sabia... Não é uma pergunta maldosa, não. Se você liberou sabendo que tinha um substituto à altura. Não tô aqui... Eu vou aproveitar a pergunta, a tua colocação, e até porque eu não vivo esse mundo virtual. Sim, porque eu acho faz muito bem. Eu acho que esse mundo virtual é que está fazendo muito mal às pessoas, esse ódio, esse rancor... Está fazendo muito mal às pessoas e ao futebol também. Então eu não vivo muito bem esse mundo. Mas eu tenho uma esposa que cuida da minha rede social. Que dirige para você, né? Dirige. Você vem dormindo no... comanda tudo. Então ela comanda assim para que eu não fique fora dessas informações, né? Me passa algumas situações. Por exemplo, agora estou sentindo que há uma discussão já e o Marcos Leonardo está na seleção e o David está recebendo a oportunidade no segundo jogo. Já há uma discussão se qual dos dois é melhor, que se o Marcos Leonardo vai jogar quando voltar, se o David, torcedor do Santos. Primeira coisa, nós temos que, o torcedor, agradecer ao Marcos Leonardo, que surgiu muito bem, que é um grande jogador, que tem uma projeção enorme, que está na seleção, está nos representando na seleção brasileira sub-20, que tem a sua característica, que fez já muitos gols importantes pelo clube, e o David que está na oportunidade dele nesse momento. Quem sabe os dois possam jogar até juntos. Lógico. Depois. Né? Porque são características que em determinado momento possam até estar juntos. Não sei. Complementam. Certo? Mas então não vamos pelo contrário, vamos fazer os dois grandes jogadores e não vamos ficar nessa discussão se um é melhor ou não. Daqui a pouco a gente começa a pegar raiva do outro. E são dois jogadores muito importantes para o Santos hoje e serão, porque eles estão dando retorno técnico hoje e vão dar retorno financeiro com certeza. Então essa é a primeira coisa. E a característica... Realmente, o Marcos, ele é um jogador de força. Ele gosta do duelo. Contato, né? Ele gosta do confronto e ele, na maioria das vezes, domina já para esse confronto. Ele gosta até que o zagueiro encoste nele para ele ter o confronto. Então, ele gosta do movimento de profundidade, de infiltração. E o David gosta de sair para jogar, para fazer essa parede, esse pivô. E eu tenho até trabalhado com o Marcos e conversado com o Marcos. E eu acho que ele evoluiu. Assim, ele buscou essa movimentação diferente, de ele sair um pouco dessa linha defensiva e vir para fazer a tabela, vir para fazer o jogo, vir para dar volume ao time, né? Porque o gol, a jogada diferente depois lá na fase ofensiva vai ser o plus. Mas é importante que o centroavante dê volume à equipe. Até para abrir espaço. Exato, né? Para abrir espaço para os pontas conseguirem fazer a transição, para os volantes conseguirem fazer a transição. E o David, por característica, ele tem movimento de profundidade, ele tem essa capacidade, mas ele tem essa característica de vir aqui, jogar, fazer essa sustentação e fazer as aberturas e fazer os movimentos ofensivos. E aí? Vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Premiere e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional. E para mais vídeos, acesse o GE.